ficará disponibilizada no nosso canal do YouTube, da UASA. Convido a todos a se inscrever no canal, que já tem bastante conteúdo interessante lá. Palestras, cursos, tudo gratuito. Para quem não me conhece, meu nome é Stephenson, eu sou advogado. Atualmente eu sou presidente da Associação União Advocacia Santamarense, e entre diversos trabalhos em prol da classe, né, temos diversos cursos também online, presenciais e gratuitos, né? A associação é totalmente sem fins lucrativos. E hoje nós estamos com uma aula incrível, sensacional. É um tema extremamente atual, né? Que é a Lei Geral de Processamento de Dados. Existe muito interesse desse tema. E temos também aí dois advogados sensacionais, dois advogados que vão falar sobre esse tema. É extenso. Eles prepararam aí um conteúdo programático de 8 aulas, né, que nós vamos destrinchar aí já já. E vai ser assim, online, através do Google Meeting, né? Então, dessa forma, nós pedimos para manter aí o fone desativado, não por muita coisa, mas só para evitar os ruídos externos, né? Eventualmente, se alguém precisar falar, pelo que eu vou falar, já dando um certo spoiler, né? Eu já sei aqui como é que vai ser essa parte aí da dinâmica do curso, do formato. Eu sei que vai ficar aberto, vai ter uma interação, né? E depois quem vai falar é o doutor Fernando. E os dois advogados, eu gostaria de saudá-los, né? Inicialmente, o doutor Rogério Abreu, advogado especialista em direito civil e processo civil, né? Entre outras áreas de atuações que ele vai se apresentar também. É um advogado, é diretor financeiro, diretor tesoureiro da associação, advogado renomado na região de Santa Amaro. Também o doutor Fernando Alves, né? Também advogado, especialista em direito civil. O doutor Fernando Alves, inclusive, é diretor jurídico de uma instituição de muita importância aí em São Paulo. E ambos têm a LGPD na prática, né? Porque ambos atuam ali no dia a dia nesse segmento. Então, para mim não, né, ficar aqui, eu gostaria de primeiro abrir aí a palavra para o doutor Rogério Abreu, que vai falar sobre o conteúdo programático, e depois o doutor Fernando Alves vai falar sobre o formato, né, a dinâmica do curso. Hoje, só para ressaltar, só mais um segundinho, doutor Rogério. Hoje, o curso, a aula inaugural, né? Nós vamos fazer essa apresentação e a partir da segunda aula nós vamos destrinchar cada tema. E o doutor Fernando, que vai falar sobre a dinâmica do curso, vai explicar por que também desse formato, né? E gostaria de pedir aí aos colegas que não mandaram a inscrição antecipada, que eu já vi aqui que tem alguns, que ao final também possa mandar essa inscrição para a gente, e aí eu vou chamando aqui no final, que inclusive tem alguns que não são conhecidos, mas são convidados, evidentemente, são todos muito bem-vindos. É só um toquezinho. Doutor Rogério, por favor, senão eu fico aqui tomando a cena, né, e não é a minha finalidade. O que é que nós vamos aprender aí de Lei Geral de Processamento de Dados? Obrigado aí a todos que estão presentes. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rogério Nogueira de Abreu, eu sou advogado aqui da região de Santo Amaro e já há algum tempo tenho tido contato com a LGPD, né, que é o que eu tenho sentido. Algumas pessoas ainda estão sentindo como se fosse o bicho-papão da vez, né? E, na verdade, ela não é bem isso, ela é muito importante. É uma lei que veio para fazer o Brasil se juntar a outros países em ter uma legislação específica de proteção de dados.
né? Nós já tínhamos algumas coisas com relação na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, na Lei do Marco da Internet, e agora a LGPD ela veio complementar e especificar realmente a proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente para que, principalmente, aí nós vamos falar mais com relação a comércio, né, ou qualquer atividade que tenha intenção remuneratória, principalmente, mas elas vão ter que começar a tomar mais cuidado com os dados pessoais das pessoas, né, que elas possuem, né? Então, a LGPD ela foi criada pela Lei 13.709/18. Ela já teve uma vigência parcial desde agosto de 2020, e agora, dia 1º de agosto de 2021, vai entrar em vigência os artigos 52 a 54, que tratam das sanções administrativas. E essa é que tem trazido mais preocupação para as empresas e pessoas que têm obrigação de tratar os dados, né? Então, vejam, já desde agosto de 2020, ela já está vigente. A obrigação de tratar os dados, e da forma como está na legislação, já era obrigatória para essas empresas, para empresas e pessoas, nós, advogados, inclusive, né? O que diz o artigo 1º da lei? Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Inclusive nos meios digitais, quer dizer, nos meios físicos também, né, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Tá? Então, nós vamos no curso, a nossa intenção no curso é trazer para os advogados e pessoas interessadas o conhecimento da LGPD, né? Começar a dar o primeiro passo para que conheçam a LGPD, para que possam assessorar os seus clientes, né? Inclusive, ou pedindo indenização por empresas que não respeitem, ou protegendo empresas que venham a desrespeitar a lei e de alguma forma, deixem vazar dados porque não se protegeram, né, de acordo nos termos da LGPD. Tá? Então, quem estará obrigado à LGPD? Vai ser um dos pontos do curso. Ali está no artigo 3º, que aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio, do país da sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada por um território nacional, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou tratamento de dados de indivíduos localizados em território nacional, ou os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, qualquer atividade que tenha, de alguma forma, um fim econômico, seja ela feita por pessoa natural ou por pessoa jurídica, ela tem por obrigação seguir as normas da LGPD. Nós vamos também tratar sobre as exceções da LGPD, em que situações que a LGPD não se aplica, como, por exemplo, meios jornalísticos e artísticos, na defesa nacional, para atividades de investigação e repressão de infrações penais. Essas são algumas das exceções que a LGPD prevê como não estando inclusa na obrigação do tratamento de dados. Nós vamos tratar aqui também no curso, vamos aprofundar, explicar melhor, quem são as principais figuras na LGPD. O titular de dados, que é a pessoa natural, a que se referem os dados que estão sendo tratados. O controlador, que é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que compete às decisões referentes ao tratamento de dados, quer dizer, aquela pessoa que recebeu os dados para tratar. O operador, que é a pessoa natural ou jurídica, que vai receber esses dados do controlador e vai tratar. Então, vocês vão verificar no curso, como um exemplo agora, prático e rápido, uma empresa contrata uma contabilidade para fazer a sua folha de pagamento, por exemplo, ou a contabilidade é o operador, a empresa é o controlador dos dados, o titular de dados é o funcionário, por exemplo. Nós vamos também conhecer quem é
o encarregado de dados. Já devem ter ouvido falar da sigla DPO, que é a pessoa que vai ser a responsável, nomeada pela empresa, para tratar do tratamento de dados junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós temos aqui nós vamos conhecer também e saber como aplicar o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, o que é dado anonimizado. Aqui nós vamos tratar também, conhecer e como fazer o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. E esse vai ser um ponto muito importante, onde todos vamos entender durante o curso, da necessidade das empresas se adaptarem à LGPD. E aí, quando eu falo empresas, leiam também condomínios, escritórios de advocacia, de contabilidade, clínicas médicas, e por aí vai. Tá? De ter esse relatório para, caso haja um vazamento de dados, que ela demonstre à autoridade nacional de que ela tomou alguns cuidados, de que ela evitou esse tratamento e ela não teve culpa nesse vazamento. Se ela não fizer isso, o risco de indenização é muito grande. Nós vamos tratar aqui também os princípios dos tratamentos de dados pessoais, que é a finalidade, a adequação, a necessidade, o livre acesso, a qualidade dos dados, a transparência, a segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Nós vamos também conhecer o que são dados pessoais sensíveis, né? Que são aqueles dados mais ligados à intimidade da pessoa mesmo, como raça, orientação religiosa e outras coisas mais, né? Durante o curso, nós vamos tratar também os requisitos para o tratamento dos dados pessoais, que no caso principal deles, o primeiro, é aquele dado que é fornecido para ser tratado pelo controlador através do consentimento do titular. Mas existem outras situações onde não há necessidade do consentimento. Então, nós vamos estudar quando elas se aplicam, como, por exemplo, uma das situações que é, até um certo ponto, bem subjetiva, mas que as empresas, os controladores devem tomar muito cuidado, quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Mas o que é exatamente interesses legítimos? A empresa tem que ter muito bem especificado, inclusive o artigo 10º da lei, no parágrafo 3º, trata muito bem. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observado os segredos comercial e industrial. Ou seja, não basta a empresa inventar qualquer coisa que é um interesse legítimo dela, ela vai ter que justificar aquele interesse legítimo. Nós vamos também conhecer as informações e os direitos dos titulares de dados. O titular de dados tem o direito de solicitar à empresa quais dados que ela trata dele, de que forma que são tratados, para que são tratados, né? E essa resposta ela tem que ser dada de forma clara e imediata. Vamos conhecer também os tipos de dados de proteção que podem ser feitas, como dados anonimizados, dados encriptografados, né? Onde que esses dados devem ser guardados, de que forma, proteção. Isso tudo vai ser explicado durante o curso. Nós temos aqui, agora também, tratar da responsabilidade dos agentes de tratamento de dados, do controlador e do operador. Quando eles respondem pelos vazamentos de dados, se é solidária essa responsabilidade ou não, né? Esse dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, né, que eles vão ter que reparar se não atenderem a LGPD. Então, como evitar essa reparação de danos, né, quais são os instrumentos que nós temos para isso, né?
Vamos conversar um pouco mais das atividades, mais propriamente como nós já conversamos, como falei lá atrás, do encarregado pelo tratamento de dados. Vamos falar das informações de segurança e sigilo dos dados, dos cuidados que quem trata com os dados tem que ter. Por exemplo, nós advogados temos os dados de clientes, dados pessoais, inclusive alguns dados sensíveis, e de que forma que você guarda esses dados no seu computador, na sua pasta. Qualquer pessoa tem acesso a esse dado, o seu computador tem senha, o arquivo. Então, isso tudo vai ser trabalhado no curso para que a gente possa começar a trabalhar as boas práticas de governança da empresa, do escritório de advocacia, da contabilidade, e, finalmente, também das sanções administrativas. Quais são as principais sanções que os agentes de tratamento de dados podem sofrer, como advertência, multa simples, que pode chegar até 2% do faturamento anual da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado, limitada a 50 milhões de reais. Multa diária, publicização da infração após devidamente apurada, bloqueio de dados pessoais. Então, tem uma série de penalidades. Nós vamos estudar uma a uma, exatamente para que vocês possam orientar os clientes de vocês na melhor forma de evitar uma sanção caso haja um vazamento. Lembrando que a LGPD ela veio para evitar realmente o abuso no uso das informações pessoais. Ela não veio para evitar ou atrapalhar o comércio, a atividade comercial, a atividade profissional de ninguém. Ela apenas pede para que os controladores, aquelas pessoas que possuem os dados, tenham mais cuidado, tanto na guarda, como na correção, caso esses dados sejam vazados, né? Então, não adianta simplesmente, eu tomei alguns cuidados, mas aconteceu, alguém invadiu meu servidor, roubou dados, como nós já temos tido notícias de grandes empresas onde acontecem isso, e a empresa simplesmente fica quieta, não é um problema meu porque eu tomei os cuidados. Não, ela também vai ter a obrigação de comunicar à autoridade nacional de que os dados foram vazados, do titular de dados, que os dados deles foram vazados, quais medidas de correção que ela tomou para minimizar esses prejuízos. Então, nós vamos nos aprofundar nesse universo, né, exatamente para que vocês tenham conhecimento da lei, de como ela deve ser aplicada pelas empresas, e daí por diante, a experiência vai vir do dia a dia, de cada cliente que vocês consultarem, a cada nova normatização pela ANPD, que já tem começado já a expedir algumas novas resoluções, né? Então, vai ser no dia a dia mesmo que nós vamos aprender essa lei e vamos trabalhar exatamente para que nós deixamos os dados dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes também mais seguros e evitando assim que eles sejam, de alguma forma, sofram alguma sanção da ANPD ou mesmo dos titulares de dados, e já tem, em alguns casos, pedido, inclusive, indenização contra o vazamento de dados ou uso irregular. Em geral, é esse o conteúdo do curso, e durante o curso, que vão ser, se eu não me engano, em 8 aulas, nós vamos nos aprofundar a cada tema que foi mencionado aqui. Stefson. Ô, doutor, olha, ouvindo o doutor falar agora, eu aqui pensando que realmente o ASA está surpreendendo através da sua diretoria, através dos seus pares, que são todos voluntários, né? Porque receber esse conteúdo todo aí de graça, sem investimento, hoje em dia é realmente raro, né? Então, eu só posso agradecer, né, em nome de todos que estão presentes aqui. Com certeza o doutor também vai receber os agradecimentos todos, que é um conteúdo. E eu gostaria de fazer só uma pergunta. O advogado hoje, sem ter todo esse conhecimento, ele consegue atuar
ele vai fazer falta para ele aí no mercado ficar ali patinando sem ter esses conteúdos aí? Olha, Stefson, é uma legislação, apesar de ela ter sido criada em 2018, a vigência dela começou o ano passado, ela ainda é muito pouco conhecida pelos advogados. Eu vejo, pelo menos que eu sinto realmente, há muita dúvida ainda de como vai ser a sua aplicação, né? E de que forma que as empresas devem fazer a implantação da LGPD. Tá? Na verdade, não existe um padrão. O que deve ser feito sempre é o conhecimento do cliente, né? Verificar qual o tamanho dele, como ele colhe esses dados, como ele trata esses dados, para daí, com base na segurança e na necessidade do dado, que realmente faz parte do negócio dele, se ele não está colhendo dados desnecessários e correndo mais riscos, para exatamente mitigar os riscos de um eventual vazamento, para que ele tenha esse relatório de impacto de dados, para que ele possa mostrar à autoridade nacional, caso aconteça, de que ele tomou os cuidados. Agora, lógico, o advogado vai ter que se aprofundar mais. O nosso curso vai ser um primeiro passo, né? E ele já vai ter boas condições de começar a trabalhar com a LGPD. Né? Agora, lógico que isso depois vai ser dia a dia, nos novos clientes que ele tiver, na troca de experiência com outros advogados, acompanhando as novas normas que a NPD vai começar a divulgar com mais frequência agora também, né? Assim como toda lei nova, não é correto chamá-la de agência, né? Mas como foi com a ANEEL, como foi com a ANS, como foram com outras, né? Elas vão começar aos poucos, caso a caso também, a publicar suas resoluções. Então, o advogado vai ter que todo dia realmente acompanhar. Mas, para trabalhar com a LGPD, ele vai começar com o nosso curso e vai ter que trabalhar todo dia isso, vai ter que estudar um pouco, ver publicações e trocar experiências realmente, para que esteja apto a auxiliar o seu cliente. Caso contrário, ele pode vir a causar um grande prejuízo e ter uma grande dor de cabeça. Perfeito, doutor. Novamente eu agradeço. Tá? Vamos abrir a palavra para quem quiser fazer perguntas já, né? Mas antes, vamos abrir aqui então para o nosso querido doutor Fernando Alves, que vai, pelo que eu estou percebendo da formatação, ele vai cuidar mais da parte prática, né? Deixaram a teoria aí para o doutor Rogério, que é o mais gostoso, né, Rogério? Falar da teoria é o mais simpático, né? Mas o doutor Fernando Alves agora vai fazer o uso da palavra aí, vai explicar como é que é esse formato, como é que vai abrir a minha cabecinha aqui, que é Lentium, e vai colocar isso aí dentro. Como é que eu vou fixar isso aí, doutor Fernando? A palavra é sua, obrigado, desculpa as brincadeiras aí. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí, Stefson? Tudo bem? Te ouvindo bem. Tudo bem com vocês? Para os que não me conhecem, eu chamo Fernando Alves. Fernando Augusto Francisco Alves. Eu estou resumindo o Fernando Alves, mas é uma grata satisfação estar aqui com vocês hoje, né? Eu tenho a oportunidade aqui de fazer parte do grupo, né? O Stefson é um grande amigo, está presidindo a UASA com maestria. Ele está crescendo muito nessa representação nossa dos advogados. Isso aí, o Stefson está de parabéns. Fica meus cumprimentos, viu, Stefson, pelo companheirismo e pela sua dedicação da nossa classe. Você merece todo o nosso apoio e estamos à ordem, em pé e à ordem sua, para o que for necessário para nós contribuirmos com a advocacia e para a advocacia santamandense que está aqui nos apoiando, né? Bom, gostaria também, Stefson, deixar registrado os parabéns para a vice-presidente que está aniversariando hoje. Por favor, né?
vice-presidente da UASA, fazendo aniversário, que por acaso, por coincidência, é sua esposa e nos cedeu o doutor hoje aí, ó. Tá vendo, pessoal? Tinha que registrar, né? E por coincidência, minha esposa, né? Que ela falou livre, espontânea pressão, né? E falou: olha, Fernando, você tem um compromisso aí, né? Mesmo estando aniversariando, ela pediu para cumprimentá-los, né? Bom, pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Joel, um grande amigo, Joel que é advogado da área do ensino, que tem a lei aí, né, Joel? A Lei Geral de Proteção de Dados. A Priscila Coelho, acredito que que está presente, da Cristina Coelho, né? Ela que trabalha comigo lá no dia a dia, não sei se ela que tá presente, eu convidei os advogados que assim que trabalham junto comigo, que é um grande prazer. Eu me chamo Fernando Alves, como disse, sou gerente jurídico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? Eu já estou lá há algum tempo, 14 anos, iniciei minha carreira como advogado pleno, subi para advogado sênior, fui chefe do departamento jurídico e hoje estou ocupando a gerência jurídica, que tenho muita satisfação em exercer esse cargo. O compromisso hoje, meus amigos, colegas advogados, o compromisso que nos foi lançado seria fazer esse curso de extensão, né? Esse curso de aprimoramento dos nossos amigos aqui da UASA, na Lei Geral de Proteção de Dados. E essa iniciativa foi lançada, o Steffson lançou a bola para nós formatarmos aí um curso de extensão e nos procurou, né, eu e o Rogério, e aí aqui estamos, né? Ao longo aí dessas aulas, eu acredito que nós podemos nos conhecer um pouquinho melhor, né? Eu sei que o curso online, a produtividade não é tão boa igual presencialmente, e a gente está juntos, né, batendo um papo, mas acredito que ser muito útil para a aplicação de todos os advogados que pretendem aí atuar nessa área nessa área do direito, atuar aí juntamente, né, com seus escritórios de advocacia, tirar as dúvidas aí de todo mundo, né, que essa lei ela já está vigente, as penalidades elas entram em vigor agora em agosto, mas existe ainda muita ansiedade, muitas interpretações. O judiciário ainda ele está iniciando a jornada ainda nessa aplicação de regras, requisitos, princípios, né? Então, o que eu propus para o Steffson, que nós estamos aqui nos comprometendo, né? Se assim for de vontade dos senhores, né? Eu acho que a ideia da UASA é agregar para o conhecimento para os nossos colegas advogados que possam, né, usar o seu tempo aí como um crescimento dentro da lei, né? A ideia, então, foi a gente pegar e criar esse curso, porque uma palestra única, nós entendemos ser muito pouco para falar sobre o tema. O doutor Rogério até lançou aí os temas que a gente vai se aprofundar um pouco. Esses temas são um aprofundamento importante, o amadurecimento jurídico de cada um desses temas é importante para todos nós, advogados. Então, a ideia foi dividir esse curso de extensão em 8 partes. E aí, quem sabe aí a gente conseguir trabalhar esses temas de uma forma mais detalhada, no espírito do conhecimento jurídico, aplicação dos princípios, do direito, aplicação do conteúdo, né?
quais são as interpretações lançadas para a aplicação dessa lei, o que eu devo cumprir, o que eu não devo cumprir. Isso tudo vai ser objeto no dia a dia do nosso curso. Mas eu lanço para os senhores o seguinte desafio, e lancei para o Steffson. Eu acredito, né, Joel, que o grupo tem que ser no mínimo 10 advogados. Foi o que eu falei para o Steffson. Falei, Steffson, vamos lançar um desafio para o ASA para a gente ter um grupo de no mínimo 10 advogados para que a gente possa construir junto com esses advogados a interpretação da lei dessa lei que o doutor Rogério explicou agora preliminarmente nesse primeiro passo. Então, o desafio seria, no mínimo, ter 10 advogados. Então, a aula inaugural, a gente se apresentava, né? A gente dava oportunidade para todo mundo, se algum dos colegas quiserem fazer uso da palavra. E dentro dessas 8 aulas, nós vamos dividir os temas aí, tentar ver com os senhores se 2 vezes por semana é muito, é pouco, 1 hora, 1 hora e meia é suficiente para que a gente possa nos reunir. Esse é o desafio lançado, né? Não sei se o Steffson aí concorda, né, o nosso presidente, mas nós lançamos esse desafio de a gente ter, né, aí com os participantes esse compromisso de a gente estar junto aí durante essas 8 aulas, dividida entre a minha pessoa e do Rogério, né? E que os participantes, né, desse grupo, eles têm aí uma participação efetiva. Só agora oficialmente a vice-presidente está presente. Eu gostaria só de cumprimentá-la novamente pelo aniversário. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns. E ela está presente nos acompanhando. Obrigada. Então, pessoal, a ideia lançada é essa. Nós temos um grupo, o Steffson está formatando ele. Esse grupo, nós vamos assumir o compromisso aí de ter 8 aulas dinâmicas. Por que é dinâmicas? Porque eu estou me propondo, né, a passar um pouco da minha experiência, a passar um pouco do meu conhecimento nessa matéria, e gostaria dos senhores que também nos auxiliavam nessa missão, nessa tarefa. Aqui todos nós somos advogados, todos nós trabalhamos com o direito e todos nós temos aí a intenção de aprender um pouco com essa legislação, né? Que a gente vai ter que deparar com alguns problemas, né? Com um carinho maior, com carinho e dedicação, né? A gente vai construir junto com os colegas. Então, esse grupo de advogados tem que ter um mínimo de presença, né? A UASA tem um compromisso, né? Ela está se profissionalizando, ela tem aí uma intenção muito, muito ambiciosa nesse ponto de curso. Ela vem aí futuramente lançando, né? Vem em largos passos com o Steffson nessa parte de conhecimento. Eu acho que isso aí pegou, o Steffson liderou essa questão e quem sabe numa data futura esses cursos nossos ele ganham aí uma repercussão a nível estadual até nacional, né? Porque a UASA está conseguindo atingir o público dos advogados. Então, dentro do nosso compromisso que eu tenho com os senhores, eu gostaria que os senhores tivessem o compromisso conosco, né, advogados aí que nós vamos coordenar esse curso e lançar a ideia de a gente dividir os temas e cada um dos senhores, né,
dentro dessas 8 aulas, vão ter um tempo que vai ter um tema que os senhores que estão aí vão ter o compromisso com o grupo de apresentar. Nós vamos fazer essa divisão, vamos fazer uma introdução, né? Vamos apresentar nosso conhecimento e dentro da oportunidade dos senhores, né, que participarão do curso, vocês irão apresentar, terão um tempo, que aí a gente vai saber quantos advogados estão inscritos. Esse tempo a gente vai conceder para os senhores para um tema definido, né? Daremos um prazo para os senhores fazerem um breve estudo, não é um estudo muito delicado, é um estudo complexo, mas eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de aprender com os senhores e vocês aprender com nós essa experiência da lei que está em vigência. Então, nossa proposta para os senhores não é um curso de legislação em si, é um curso de conhecimento, troca de ideias, troca de experiência, de dar oportunidade para vocês ter dentro do curso de extensão aí 20 minutos e esse crescimento a gente transformar ele, né, num conjunto entre todos nós colegas aqui na UASA. Quiçá, né, o nosso grupo, Stefson, eu sou um grande sonhador, eu acredito que esses grupos podem transformar aí em artigos e, quiçá, até em livros, né? E o curso em si, a certificação do curso, pode trazer para cada um de nós, né, um currículo que garanta aí uma proposta de profissional de atuação, né? Uma certificação da UASA em um curso de extensão, né, na lei e que vai trazer para vocês aí um conhecimento, né, de atuação no dia a dia. Eu sei, né, eu posso até adiantar um pouquinho aqui, lá no Senar, nós tivemos a oportunidade de ouvir muitas pessoas referente à aplicação da lei, referente a mudar. Nós temos, Stefson, que mudar o comportamento profissional, né? Essa mudança de comportamento profissional, ela vem aí com os ditames da lei, né? Tudo que nós hoje falamos de proteção de dados pessoais, ele tem que ser observado aí a nossa lei que está em vigor, né? Então, essa aula agora, a gente passou um pouco do conteúdo que o Rogério passou. Obviamente, tem dentro desse conteúdo essa análise principiológica, né? Para os senhores terem uma ideia, né? A proteção dos dados pessoais, ela não é nova, né, gente? A Constituição Federal, ela já trouxe alguns artigos que começaram ao direito à privacidade, ao habeas data, né? Nós temos aí já a nossa legislação já vem o direito do consumidor, nós já temos aí algumas proteções que já vinham sendo garantidos antes da lei para a nossa privacidade, né? Obviamente que com o ingresso, né, da digital, com a inovação tecnológica, com essas empresas, né, que utilizam os dados pessoais como mercantilização, que um dos grandes problemas que a gente tem na sociedade hoje, né, é a utilização dos nossos dados pessoais para finalidades, né,
que finalidades outras aí que sem a nossa autorização e consentimento, né? Então, ela foi muito bem-vinda, essa lei. Eu enxergo ela com muitos bons olhos. É uma lei que vem sendo aplicada mundialmente, né? Vamos ter dificuldade de aplicação quando algumas empresas são internacionais, que utilizam dados nacionais aqui, elas têm sede em outro país, e aí elas captam os dados pessoais nossos, então é muito difícil responsabilizar pessoa jurídica de outros países, né? A gente sabe da dificuldade, mas é importante a gente ter a configuração que os dados pessoais, ele está regulamentado, né? E todos aqueles que trabalham tenham pessoa jurídica, que trabalham com dados de outras pessoas, têm que cumpri-las, né? Tem que assegurar para o seu portador toda a privacidade e o tratamento dos dados, né? Então, em linhas gerais, né, assim, nós temos que ter em mente que quando você trabalhar com dados pessoais de outra pessoa, você vai ter que fazer o tratamento desses dados de forma que garanta aí a segurança daquela pessoa e da legislação, né? A lei em si, ela traz uma regulamentação bem extensa, mas eu sempre sou uma pessoa que procuro tornar a interpretação mais fácil, né? Nosso diálogo eu procuro tratar de forma mais coloquial, informal, né? Então, se os senhores quiserem, né, não precisa nem me tratar como doutor, pode falar Fernando, que eu acho que é mais pessoal, é mais dinâmico. Nós somos amigos, né, do dia a dia, e a gente está traçando esse compromisso com os senhores, que é uma iniciativa que já deu certo e que a gente vai lançar. Então, Stefson, a gente está aqui à sua disposição. Nós vamos aqui, a partir do momento que você startar esse grupo aí mínimo, né? A gente lança aí uma aula agora, a próxima aula, a gente já vem com conteúdo, né? Com conteúdo já pré-definido. Eu e o Rogério, a gente já pode depois fazer esse alinhamento, né? Desses tópicos aí, do que nós vamos abordar. Obviamente que 8 aulas é pouco para essa lei, né? Porque a lei ela é muito ampla. Essa lei ela abrange aí, o conteúdo dela é um conteúdo que é uma disciplina no direito. Se tem aula aí para desenvolver desde os princípios, tratamento, encarregado, né? O que é o CPO, tem o operador, né? Controlador, né? Responsabilidades do operador, do controlador. Todos esses termos, vocês vão ver com o passar do curso que são simples, né? A gente vai explicar para vocês de uma forma simples o que é o encarregado, o que é o controlador, o que é o operador, o tratamento de dados. São questões simples, mas são novas, né? Então, quando você trata essas questões no ambiente, né, informal, no ambiente de um empresário, eu acho que isso é muito importante, a figura do advogado, porque nesse momento o advogado vai prestar mais consultoria para as empresas do que demandas judiciais, né? Porque nesse momento está de construção, né? O que é o tratamento de dados, né? Quais são os dados sensíveis que eu tenho que tratar? Isso tudo, gente, é o nosso compromisso. Eu acho, Stefson, que a gente pode deixar aberta a palavra para todos que estão aqui, né? A gente pode aí tirar algumas dúvidas do curso. Essa aula é inaugural, né? E a gente tem aí todo esse desafio para lançar com os senhores.
Se vocês toparem, tiver o grupo, nós estamos aí. Vamos nos conhecer melhor. De antemão, agradeço a todos presentes. Fico muito feliz aí de poder ser lembrado por vocês, né? E vamos nos conhecer um pouquinho melhor. Essa aula é mais dinâmica, rápida, então eu volto a palavra para o nosso presidente e fico à disposição de vocês. Ô, Fernando, novamente aí quero agradecer, né? Gostaria de dar aí uma salva de palmas para os dois colegas advogados, tanto o Rogério, tanto o Fernando, né? Que agora é Fernando, não tem doutor, ou então agora é professor, né? E doutor Marco Antônio, já vamos abrir a palavra, que ele está com a mão levantada aqui já há algum tempo. Só para fazer uma observação aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, né? Tá aparecendo aí o certificado, o Fernando? Espera aí que eu estou compartilhando a tela. Tá aparecendo? Sim, Stefson, está O aparecendo. certificado? Sim. Bom, é importante as palavras do Fernando no sentido do compromisso de ambas as partes, tanto da UASA, que tem o interesse, né, de zelar pelo um curso de qualidade, um curso que, ao final, os participantes tenham recebido aquilo que estavam procurando. E compromisso dos participantes, né, que nós vamos colocar aí duas regras, né? É a presença de 8 aulas aí, 75% de presença para poder receber o certificado. E o Fernando me comentou que também vai ter fazer uma avaliação no final, né, para ter uma nota 7. E aí recebe o certificado, tá bom? A proposta inicial que pode ser discutida com os presentes agora, a proposta inicial são aulas terça e quinta, para terminarmos esse curso de extensão em 30 dias, né, em um mês, né, em 4 semanas, na verdade, porque a lei já está aí, as multas já estão aí, e a ideia não é fazer um curso de 2 meses, não é essa a ideia. Então, 2 vezes por semana, terça e quinta, às 18 horas. E agora eu vou abrir a palavra para o doutor Marco Antônio Abuchacra, que está com uma perguntinha sobre alguma coisa de condomínio. Doutor, pode abrir o seu microfone aí. Doutor Marco Antônio, ele colocou a pergunta no chat aqui. De repente, se ele está com alguma colocação lá, eu vou ler a pergunta do doutor Marco Antônio. Eu acredito que o doutor Joel também levantou o áudio fechado lá, tem que abrir. Ele está com... Vamos esperar um segundinho para ver se ele consegue abrir. Bom, vou ler. Eu gostaria de saber, na prática, como esta lei irá atuar nos condomínios. Bom, doutor, os condomínios também estão inseridos, de uma certa forma, na legislação, tá? Uma vez que eles têm dados sensíveis, né? A questão agora vai ser realmente se os residenciais vão ou não ser enquadrados, mas os comerciais, com certeza. Uma vez que tem dados sensíveis, como, por exemplo, biometria, né, cada vez mais comum nos edifícios, nas portarias, a coleta de dados pessoais, como RG, nome completo, né? Então, eles têm também que se adaptar à LGPD. O ideal é que façam uma adaptação, como foi comentado aqui, principalmente na proteção desses dados, evitar vazamento, não usar de compartilhamento com outras pessoas sem autorização do titular de dados, né? Não precisam, inicialmente, não precisa de consentimento, porque vai para a parte de segurança do próprio condomínio, mas eles estão sendo enquadrados, sim. Tá? Inclusive, tem tido as administradoras estão comunicando os condomínios para que tomem as providências, para que se façam a adequação LGPD, que, em princípio, entende-se que eles estão inseridos também. Tá? Então, o ideal realmente é que se faça
independente de alguma outra alteração mais para frente da norma, de exclusão de condomínio residencial, por exemplo, por não ter interesse econômico, mas que eles tenham alguns cuidados, sim, para evitar o vazamento e eventuais indenizações. Pelo menos é a minha opinião. O que eu penso de... A pergunta sua, Marco Antônio, ela é muito ampla, né? Quando você diz aí condomínio, né? Você está abrindo aí, porque o condomínio, geralmente, ele tem uma administradora, né? Geralmente, a administradora, ela já está se acautelando aí para tratar os dados pessoais dos condôminos. Quando você fala do condomínio, tratamento dos dados do prestador de serviço, condomínio, né? Tratamento dos dados aí das correspondências. Então, aí nós temos que fazer uma análise aí pontual de cada um dos dados pessoais que você vai ter acesso, né, dentro do condomínio, para que você faça o tratamento desses dados, né, de uma forma que a lei te dá um amparo legal, né? Um exemplo disso é o seguinte: a gente vai lidar aí com o cadastro dos condôminos aí, né? Como que você está mantendo esse cadastro aí dentro do condomínio, né? Quais os dados que você precisa manter, né, segurados aí dentro da lei, né? Será que o condomínio vai ter que ter um encarregado ou não, né? Condomínio é uma pessoa despersonalizada, né? Então, tudo isso aí, a gente vai ter que fazer uma análise em conjunto para que a gente possa chegar nas conclusões da aplicação da lei, porque a lei está aí, né? Tudo que você tem acesso a dados pessoais, a lei ela é aplicada. Essa que é o princípio básico que eu aplico na minha minha entidade, que eu aplico em todos os lugares que eu vou aplicar a lei. Esses dados, tenho acesso a dados pessoais, então nós estamos aplicando a lei, né? Essa daí eu acho que a gente pode se aprofundar junto no curso aí, né? Se for esse a sua intenção profissional, né? A gente pode aí também nos comprometer em auxiliá-lo aí o que nós podemos, como advogados, vender nosso trabalho para a administradora do condomínio. O que nós podemos para auxiliar o síndico, né? Então, a sua pergunta é pertinente. Eu acho que isso aí pode ser bem trabalhado no curso e a gente pode começar até a desenvolver. Eu acredito que o Joel vai querer falar das dados pessoais no ensino, na educação. Tenho certeza absoluta. Tenho dito. Doutor Fernando, tem aqui ainda a réplica aqui do doutor Marco Antônio. O morador, para ser mais específico, o morador pode ser comprometido no que tange a uma eventual reclamação sobre um condômino infrator, apontando a unidade? Como que é o morador? Ele foi mais específico na dúvida. A dúvida inicial é, na prática, como esta lei irá atuar nos condomínios? Aí ele falou, sendo mais específico, o morador pode ser comprometido no que tange a uma eventual reclamação sobre um condômino infrator, apontando a unidade? Olha, existe um livro de reclamações. É muito difícil você fazer uma análise assim em uma hipótese, né? Porque aí você tem que ver o seguinte: a lei, as penalidades da lei, ela está mais para pessoa jurídica, né? Do faturamento, do tratamento do dado, né? Dessa lei do CPO. Mas, obviamente, né, que eu acho que o doutor Marco Antônio, responsabilidade civil, aí eu vou entrar um pouco no campo da responsabilidade civil, né?
quando você gera um ato ilícito, né? Esse ato ilícito ele gera responsabilidade, né? Então, porventura, se o morador, né, ele gerou algum ato ilícito, ato este, né, gerou algum dano a outrem, né? Ou se ele pegou de forma aí maldosa, pode gerar até um crime, né? Então, a irresponsabilidade, né, no nosso mundo do direito, ela sim, ela dependendo do ato praticado, ela gera responsabilidade. Mas a responsabilidade perante a lei de proteção de dados, aí nós temos que analisar o seguinte: se ele não é o detentor da responsabilidade daqueles dados, aí temos que fazer uma análise mais aprofundada, né, para ver se está infringindo alguma coisa da lei. Acredito que não. Mas é o que eu disse. Casos assim, a gente se aprofunda, né? E a gente pode tentar trazer uma solução aí ou uma opinião, né? Nós somos colegas, é óbvio que o contraditório é muito bem-vindo, né? Rogério, não sei se gostaria de comentar alguma coisa aí da difamação. Quer completar alguma coisa aí, Rogério? Bom, esse caso específico, como o doutor Fernando falou, nós vamos nos aprofundar no curso, né, ver essas questões todas, mas eu, particularmente, uma reclamação de um morador ou outro, indicando a unidade, eu entendo que não estaria nem vinculada à LGPD, ou mesmo se estiver, ela é necessária para individualizar a reclamação. Mas realmente é uma questão que tem que ser estudada. Como nós dissemos, é uma legislação, apesar de ser de 2018, com vigência o ano passado, e agora, com as sanções entrando em vigência agora, ela é nova, ainda vai ter muita coisa para ser discutida. A NPD ainda vai trazer muitas resoluções, dizendo a quem se aplica realmente, outras exceções que a lei não deixa claro, mas que poderiam realmente estar fora, né? Então, vai ser com o tempo. O ideal sempre é que quem faz tratamento de dados, e condomínios é um deles, né, que tome cuidado realmente, que faça adequação à LGPD, para evitar realmente que acabe respondendo por eventuais indenizações. Mas especificamente essa questão da reclamação, eu entendo que não, mas realmente é um ponto que vale a pena discutir mais dentro do curso mesmo. Ô, Marco, deixa eu só, viu? Deixa eu apimentar um pouco aqui, viu, Stefan? Ó, se você, né, Marco, vamos supor que esse morador ele vai lá e consegue todos os dados pessoais lá do condomínio, né? Aí, esse morador, ele é um hacker, né? E aí ele pega esses dados pessoais do condomínio, de todos os moradores, e consegue aí desviar, né, dinheiro dos moradores através dessa prática que ele ocorreu. Aí, pode ser que a gente tenha aí uma responsabilidade do condomínio com os dados pessoais dos moradores, né? Apimentando um pouco para que a gente possa aí, né, abrir nossas mentes aí numa análise, né, que os dados pessoais aí num condomínio, né, que foi objeto do início da discussão, ele tem que se resguardar aí, né, a proteção dos dados pessoais dos seus condôminos, né? O condomínio, sim. Morador não, né? Morador ele está ali ele não tem o acesso, né? Muito bom, doutores. Obrigado, doutor Marco Antônio. Obrigado, o Rogério, o Fernando. Tem o Joel, vou abrir a palavra para o Joel que está com uma pergunta. Entrar agora na segunda parte do curso, doutor Gesso, doutora Ângela, doutor Francisco. Sejam todos bem-vindos. Tem muitas perguntas, né? Por exemplo, o que foi muito bem colocado aí o foco, é saber atender aquele cliente, aquela pessoa jurídica, aquela empresa que precisa, né? O cliente vai saber o que ele tem que fazer para não tomar multas. Essa parte efetiva, eu tenho certeza que é um interesse muito importante. O doutor Joel pode falar agora aí? Boa noite a todos, me ouvem? Opa, doutor Joel, tudo bem? Bem, primeiro, parabéns pela iniciativa, mais uma vez. Parabéns à nossa vice-presidente, antes de tudo, né? Mas o tema é extremamente importante. Eu diria que cada um de nós, cada um que atua no segmento,
terminado o curso ou no andamento dele, vai conseguir identificar as dificuldades do seu próprio segmento. Eu atuo em alguns, em 2 especificamente, vou dar um exemplo aqui, porque eu acho que a LGPD veio para tentar barrar uma prática que já acontece, né, de alguns poderosos, vamos dizer assim, e que acabou respingando nos pequenos. Essa é a verdade. Veio para coibir ações que já são praticadas por empresas multinacionais, mas não libera as empresas menores de serem afetadas nas sanções, na penalidade da lei. E acho que a importância do curso se dá para que todo mundo consiga enxergar as dificuldades do seu segmento, porque o oportunismo virá. Assim, para se livrar de oportunismo. Eu vou dar um exemplo, eu já estudo a LGPD há um bom tempo, até porque nos 2 segmentos mais fortes que eu atuo, o ano passado quase que o STF mandou que fosse aplicado, apesar de que a lei tinha um prazo, mas vou dar um exemplo, por exemplo, na escola, porque, e aí estou aqui para aprender, tá? E quero ouvir então, Fernando e Rogério, né, os pareceres, porque não é só quem tem o dado, não é só o controlador, o operador, né? Qual é a finalidade? Por que esse dado foi concedido? Os dados foram concedidos com uma finalidade. E não pode, salvo o melhor juízo, ser usado para outra. E aí eu dou um exemplo, quer ver um exemplo prático de escola, que todas que não alteraram o contrato vão errar esse ano? Lógico. Vamos ver os oportunismos. O pai chegou na escola o ano passado e assinou um contrato para o ano de 2021. Perfeito. É prática das escolas enviarem o contrato de rematrícula no mês de agosto, de setembro, agora para 2022, né? Quem tem filho em escola sabe disso. O pai pode falar, por que você está me enviando o contrato de 2022 se os dados que eu dei para você eram para usar para 2021? Ele está correto. Se o contrato de 2021 da escola não tiver previsto e o pai quisesse aproveitar, ele tem uma brecha na lei. Eu dei os dados porque meu filho estudou em 2021. Então, e todas as escolas vão enviar esse contrato, inclusive vocês vão receber das escolas dos filhos de vocês. E você pode falar, mas eu não dei, não é para usar para 2022. A finalidade era o ano de 2021 previsto em lei. Então, o oportunismo está aí. E as escolas que nós assessoramos, nós, então, observamos isso lá atrás, para evitar, e volto a falar, o oportunismo de pessoas que querem ganhar em cima da lei. Um outro segmento que nós atuamos e demos parecer e alteramos algumas coisas o ano passado, nos gabinetes parlamentares. Por exemplo, a pessoa chega lá no gabinete do parlamentar, estou com um problema numa árvore lá na minha rua, perfeito, o parlamentar preenche o cadastro e fala com o prefeito e resolveu a enchente, não tem mais problema. E aí depois o parlamentar na eleição manda um santinho para aquela pessoa. Ele não pode mandar santinho para aquela pessoa. Os dados foram dados numa demanda municipal. Então ele pegou, percebe, é isso que eu quero discutir com os colegas, quero aprender com os colegas, porque isso foi muito discutido nos outros grupos que eu participo. Então, estou aqui para aprender, e aí o colega que perguntou do condomínio, ele vai ter que identificar as dificuldades do condomínio, quem trabalha, cada segmento tem a sua particularidade. E a LGPD, ela é ampla, ela é bem genérica, né, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que o curso eu pretendo fazer, eu só estou fazendo 2, eu tenho um que começa agora às 20, vai até às 22h30, estou fazendo 3 cursos simultaneamente. Espero que consiga acompanhar esse, mas a UASA está de parabéns, é um tema que já está aí, nós, eu diríamos que alguns advogados estão atrasados, porque estão dando assessoria e não estão alterando os contratos dos seus clientes, tá? E, às vezes, o oportunismo de uma pessoa vai custar para o cliente algo, um valor muito considerável. Então, parabéns, quero participar do grupo. Os dias que definirem aí, terças e quintas, sendo após as 18, 19, para mim, tudo bem. Antes disso, eu tenho tribunal, né, toda terça e quinta, mas quero contribuir no que eu puder e quero aprender com o Fernando e o Rogério, que são meus professores. Obrigado. Aí, doutor, obrigado pela excelente colocação, pertinente, né, doutor Joel? Que provavelmente nós temos aí um aluno professor, né, o Fernando e Rogério? Que bom tê-lo aqui, é uma honra sempre tê-lo. E é isso que nós procuramos realmente. Nós queremos trocar ideias, realmente ampliar os horizontes e os conhecimentos.
né? Como Beleza. a lei realmente ela é recente, ainda tem muita coisa para aprender e cada um tem o seu ramo, como o Dr. Joel falou. É uma questão realmente de fazer uma nova análise dos contratos, ver aonde pode ter algum problema, né? Será que realmente, como o Dr. Joel falou, eu não coloquei que eu vou mandar os dados para a rematrícula 2022, mas eu ainda estou no ano de 2021, aquela minha autorização lá atrás vale, não vale, mas um oportunista pode se aproveitar disso. Ou você vai você é um comerciante, prestou um serviço, a pessoa forneceu os dados para fornecimento da nota fiscal, mas e depois? Quanto tempo você pode ficar com aqueles dados? Né? Até porque nós temos o prazo de reclamação do Código de Defesa do Consumidor, né? Da reclamação do serviço, do produto. Então, são coisas realmente que os advogados têm que ter conhecimento para que possam assessorar os seus clientes e evitar problemas lá na frente. Mesmo os pequenos, como o doutor João falou. A lei não está distinguindo quem é grande, quem é pequeno. No máximo, ela prevê que a autoridade nacional pode dispensar o DPO, o candidato, para as empresas que têm um pouco tratamento de dados. Mas nem isso ainda está definido. Quer dizer, hoje, ainda que seja o mesmo dono da empresa, ela tem que nomear um DPO, ela tem que indicar quem que ele é. Né? Se ela não estiver adequada, ela está já sujeita a sanções. E a sanção basta uma comunicação de algum titular de dados para a autoridade nacional. E aí ela solicita à empresa as informações, a empresa não tem nada, ela já pode começar a ser autuada, pode ser só advertida, mas pode ser penalizada com uma sanção pecuniária. Né? Então já estamos realmente bem atrasados, está mais do que na hora de começar realmente a entender essa lei e poder auxiliar os seus clientes. Joel, Perfeito. só deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho. Claro. Eu tô anotando com essa lei que nós temos aí que o campo, né, da fiscalização, né, esse campo de cumprimento da legislação, que isso aí, eu acredito que o Estado vai demorar um pouco para se organizar para conseguir fazer essa fiscalização, né? Acredito que as grandes empresas aí, ou denúncia, isso sim vai trazer essa repercussão de autuações, né, com relação à multa. Mas o Joel, ele é uma pessoa muito experiente, a gente aprende muito com você, Joel, e eu acho que na prática você tem dois segmentos aí que você atua que são bem polêmicos, né? O lado político há muita denúncia, né? E o lado escolar, né? Eu não vejo tanto problema porque as informações ali elas são aquelas informações utilizadas no dia a dia e um ou outro caso pode questionar, mas ele não vai conseguir comprovar um danos, a não ser que a escola queira vender esses dados pessoais aí, que não é o caso, né? Eu acredito que ela não é da natureza hoje da educação do Brasil comercializar os dados de outras pessoas, né? Ou utilizar para outros fins. Aí são dados que não vai gerar aí tanta polêmica, a não ser essas questões de doença, né, pessoal, de alunos, né, isso aí, esses dados sensíveis que a gente pode se aprofundar, Joel, no curso, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem aí alguma questão que ela não queira, né, abrir para os colegas e aí é um dado dela que ela não deu consentimento para a escola, né? Um exemplo que pode gerar alguma responsabilidade aí, alguma doença, alguma coisa que ela não queira que a escola que ela transmita para os outros colegas. Eu acho que aí cabe um aprofundamento aí para a gente conseguir auxiliá-lo nessa tratativa. O que você vai pôr no contrato para assegurar que você cumpra a legislação e não é penalizado nem civilmente pelos alunos aí, pelas pessoas que você trata o dado, nem pela autoridade aí do Estado que está criando um órgão novo que
que ela vai trazer fiscalizações, mas isso não me preocupa, porque não vai chegar tão cedo em nós. Isso aí, o Brasil, ele é assim, ele cria legislação ambiental que nem inglês consegue cumprir, né? Ele cria legislação do consumidor que nem ninguém cumpre. Essa legislação também, muitas coisas não vão ser cumpridas, né? E é a minha impressão que eu tenho como advogado, né? E não adianta esquentar muito a cabeça, que é igual a CLT também, que se você for cumprir tudo, você não trabalha, né? Eis a questão do advogado para conseguir conciliar as terminologias. É isso, Stefson. Eu não sei o horário aí como está. Imagina, já estamos passando, mas a conversa é importante, né? Tenho certeza que todo mundo que está participando aí já está tirando proveito da nossa aula inaugural, né? A ideia realmente nas aulas que então inicia a partir da próxima terça-feira às 18 horas, 1 hora, né? Pontual, focados, objetivos, né? E 19 horas a gente encerra. Hoje nós estamos aqui numa aula inaugural, acabamos nos estendendo um pouquinho. Eu não sei se o Joel, a mão delezinha está levantada aqui, se ele quer fazer mais alguma colocação ou se já estava. Doutor Joel, você quer falar mais algum detalhe aí? Só mais uma observação. Claro. Acho que a fiscalização por parte do Estado, como em todas as áreas, será precária, será fraca. Agora, eu entendo que há possibilidade de pedido indenizatório na Justiça Civil por quem se sentir prejudicado pelo não cumprimento da lei que está vigente. Então, a preocupação não é, o Estado não vai, vou falar das escolas. Não, é aquele cliente que está desinsatisfeito, ele quer alguma coisa, a escola não cumpriu uma lei que está vigente, inclusive com os meus dados. Então, acho que esses dois viés, se os professores puderem, de alguma forma, abarcar. Então, o Estado viu, a empresa é pequena, não tem que pôr o DPO, o controlador é o operador, se confundem as pessoas, ok. E o cliente que é oportunista, porque, para encerrar, não são poucas as defesas que eu faço na Justiça Civil de pais pedindo indenização para a escola. E tudo coisa pequena, tá? Nada de milhões. 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas a escola que é pequena gasta para se defender do pai que encontra uma falha na escola e vai, porque empresas que não querem estar expostas, não querem, porque diferente de outras empresas, de Volkswagen, uma escola, se ela for exposta na mídia, os pais podem não gostar. Então, esse viés que é interessante do não cumprimento de uma lei, o Estado não fiscalizou, mas a outra parte está vendo, e nesse segmento é comum pedido indenizatório na Justiça Civil pelas coisas mais banais maneira de falar que nós vemos, né? Tanto que a grande maioria se recorre do juizado especial, porque alguns advogados nem pegam alguns tipos de causas, mas o juizado aceita. Encerrei, tenho dito, como diz o professor. Joia. Obrigado novamente, doutor Joel. Fernando? Eu tenho um tema para você, Joel. Fica tranquilo que você vai fazer um tema para nós, viu? Fica o compromisso. Valeu, obrigado. Pessoal, tem mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Doutora Clélia está aqui, doutora Ângela, doutora Andréia fez um comentário ali sobre condomínios, Dilermano, Gerson, meu amigo aí, ó, fizemos pós-graduação junto, Giovanni, Ivan, Joel está falando, Jordana, doutora Jordana, Priscila, doutor Francisco também tem um curso, olha, de Direito Ambiental completo, que já tá em andamento. Depois, quem quiser mais informações é www.asa.org.br. A Tati fazendo aniversário, cedendo o marido para a gente hoje. Obrigado, minha vice-presidente querida. Doutor Vinícius, jovem advogado, está aí conosco, seja bem-vindo. Doutor Walter, estamos aí, ó, igual foi muito bem colocado, ó, temos advogados da subseção de Cotia, temos advogados da seccional, Santa Amaro, e é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, senão nós vamos partir para o encerramento hoje com o compromisso de, na terça-feira, às 18 horas, estarmos reunidos para realmente dar esse start da lei.
Nenhuma pergunta? Só Tati? agradecer aí, mais uma vez, aí, a participação dos todo carinho, ao curso, aos doutores Rogério e Fernando aí que estão abrilhantando essa noite. Então, só posso agradecer a todos. Tá. Presidente, só uma observação. Claro. O senhor falou que é aniversário da Tati, ela está cedendo o Fernando para nós. Quero Fernando não, quero pizza. Onde vai ser? Aí sim, hein? Aí Fernando, sim, hein? você, Tatiana. Manda aquele aplicativo de entrega, já que eu te mando o endereço, você entrega tudo aqui. Vai faltar oportunidade. Tá Claro, acabando. claro. Quem sabe aí no final daqui a 30 dias, 60 dias, já está acabando isso aí, todo mundo vacinado, né? Vamos aguardar mais um pouco, tá perto. Né? Eu me comprometo no final do curso marcar uma pizza, Joel. Beleza. Doutores, então agradeço a presença de todos. Vamos aí criar o grupo aqui com todos que estão presentes, né? A ideia é realmente, como grupos existem muito, criar provisório ali só para o conteúdo do curso, né? E eventualmente depois a gente pode estender se for o caso. Então, quem não se inscreveu na página da UASA, né, eu peço a gentileza de se inscrever. Lá tem um pouquinho, tem uns 2 aqui que a gente não recebeu inscrição. Os demais estão todos inscritos. Então, eu agradeço. Vamos encerrar então, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. GPD. Beleza. Boa noite, então. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Parabéns, felicidades. Obrigada, Rogério. Tchau.